Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior para o nosso trabalho presencial de palestra, vibração, oração e cromoterapia. E cá estamos então com vocês para mais esta noite, agradecendo a presença de todos vocês, para que possamos então agradecer ao nosso querido Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta casa que com tanto amor nos acolhe, para podermos aproveitar desses momentos para relaxarmos, tranquilizarmos os nossos corações, o nosso pensamento e assim absorver tudo que foi preparado para nós desde as primeiras horas desta manhã. Cada um de nós sabe o que mais necessita e onde vai buscar o socorro. E os nossos amigos do plano espiritual maior, as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, já preparou para nós a medicação necessária, os fluidos necessários para o nosso restabelecimento emocional, espiritual e físico. Cabendo a cada um de nós o recolhimento interior para podermos receber tudo aquilo que foi preparado para nós. Pedimos então a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe, nos ilumine, proteja esta casa com as suas luzes maravilhosas, equilibrando nossos corações e os nossos pensamentos, para que possamos participar desse trabalho. Enquanto na câmara de passe ou de cromoterapia, recebermos todos os fluidos a nós direcionados. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. E agora vamos ficar com o nosso querido Carlos Eduardo, que nos fará a palestra sobre o nosso querido Bezerra de Menezes. Deus Pai abençoe a todos vocês. Obrigado. Você precisa baixar isso. Vou baixar um pouquinho lá, muito bem. Eu baixei um pouco. Vamos ver se eu estou falando agora. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao plano maior. Possamos receber toda a assistência espiritual que nos é mais necessária no dia de hoje. E a palavra-chave, o Clóvis acabou de dizer na prece inicial: recolhimento interior. O quanto é necessário a gente se recolher, ir para dentro, refletir, orar, buscar essa conexão mais perfeita com Deus, que é o nosso Criador, com Jesus, que é o nosso Mestre, e com todos os espíritos amigos que nos protegem e nos orientam. Sem recolhimento interior, pouco recebemos. Buscai e achareis. Abra a porta, ela será aberta. Não é assim que Jesus nos fala? Para ir, ao encontro de Deus, receber o que necessitamos, depende da nossa iniciativa. Então aqui estamos unidos por esse mesmo objetivo, de receber as luzes do Evangelho de Jesus, a mensagem sempre positiva, nos falando de esperança, de paz, de progresso espiritual, nos falando, sobretudo, de amor, o amor que devemos vivenciar todos os dias. E hoje, como sempre, um tema escolhido para ajudar a realizarmos esse recolhimento íntimo, a fazermos essa jornada interior, buscando sempre Deus em nós. Hoje é uma singela, modesta, na verdade, homenagem que dedicamos ao querido Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, um grande espírito, que esteve encarnado entre nós no século XIX e que tantos bons exemplos nos deixou, a ponto de estarmos aqui, reunidos para homenageá-lo e relembrar as suas atitudes de amor, de caridade, o quanto ele significou para a nossa pátria, o nosso país, Brasil, e a toda a humanidade. Então vamos juntos
Isso é importante porque há algumas pessoas, e não são poucas, que desconhecem, não sabem quem foi Dr. Bezerra de Menezes. Né? Lembram, né, repetem o nome porque foi citado numa oração, numa mensagem, em algum centro espírita, mas não foram a fundo para pesquisar. Mas quem é esse homem? Porque tanto falam dele, mas o que há de especial nesse espírito? Diferente de outros tantos como nós? O que Bezerra de Menezes significa para nós espíritas, mas também cristãos? Bezerra de Menezes, primeiramente, foi um brasileiro, né? Nasceu no Ceará e lá viveu pouco tempo, até a sua juventude, porque logo depois, né, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar medicina. E lá se estabeleceu, formou-se como médico, e toda a sua vida foi no Rio de Janeiro. E o interessante de destacar, né, e isso serve de lição para todos nós, que para ser uma pessoa de bem, dedicada a uma causa maior na vida, podemos assumir tantas posições na vida, gente. Tantas posições sociais. E Bezerra representa isso fielmente. Porque, lógico, pertenceu a uma família, teve pai, teve mãe, irmãos, esposa, filhos. Mas na sua atividade, né, social, foi médico. Sua função principal, médico. Mas médico não somente de corpos. Não é um médico que se dedicava tão somente a prescrever uma receita, um remédio, uma terapia qualquer. Era um médico das almas. Porque, além da medicação usual, né, que a medicina oferece, ele oferecia compaixão, paz, sentimento de fraternidade. Né? E não se importando em relação à origem daquela pessoa. Se vinha de classe mais abastada, de classe mais pobres, todos recebiam de Bezerra o mesmo tratamento. Fraterno, digno, respeitoso. Então, como médico, ele exerceu uma carreira brilhante, né? Tanto no consultório, né, particular, mas também atuando como médico no exército, né, brasileiro. Ele exerceu também essa função no exército. Mas também foi a sua notoriedade, o reconhecimento que começou a receber das pessoas, também ingressou na política. Olha, segunda função social. Foi vereador, deputado naquela época, segunda metade do século XIX, né? Exerceu por alguns anos funções políticas importantes na cidade do Rio de Janeiro, e pelas quais sempre foi bem reconhecido. Nunca, né, colocado, né, em eventuais crises, né, coisas alarmantes, corrupção, nada do gênero, porque Bezerra jamais seria capaz de praticar qualquer ato ilícito. Deixou grandes exemplos, ajudou na administração, na infraestrutura ali do Rio de Janeiro, na função de político. E aí, um fato dos mais importantes, essencial, fundamental para a sua passagem aqui na Terra, foi o encontro com a doutrina espírita. Ele sempre foi cristão, né? Mas contato primeiro com o espiritismo se deu também mais tarde, porque o espiritismo surgiu em 1857. Ele nasceu em 1831. Mas não demorou muito para o espiritismo chegar ao Brasil, através principalmente dos estudantes que iam à França, especialmente médicos, né, como ele, iam se formar, se especializar na França, e vinham com os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos. E um desses amigos, Joaquim Travassos, que foi um dos tradutores primeiros dessa obra para o português, ofereceu esse livro ao Bezerra. Bezerra, toma esse livro, você precisa ler. Você precisa ler. Você que já leu tanto, estuda tanto, espiritualizado como você precisa ler esse livro. E ele ficou um tanto, né, mas o que tem de novidade, né, o que tem de grandioso nesse livro, né? Pegou o livro, tomou o bonde, né? Naquela época tinha bonde no Rio de Janeiro, de volta para casa e começou a ler o livro e ter as primeiras impressões. E leu todo o livro com tamanho interesse, e ao final chegou à conclusão, mas
Não há nada de novo nesse livro que eu desconheço. Mas para mim também é tudo novo. É como se algo, né, viesse novamente ao encontro dele, através daquele livro. E ele chega à conclusão: parece então que eu era um espírita inconsciente, ou um espírita de nascença, e não sabia. Ele chegou a essa conclusão ao ler o livro dos Espíritos, porque tudo que ele lia, o livro dos Espíritos, vocês já pegaram, é formado de perguntas e respostas. Allan Kardec fazendo as perguntas, os benfeitores respondendo às questões mais variadas da vida humana, sobre Deus, vida espiritual, reencarnação, leis morais. Tudo isso são princípios de vida. E para Bezerra não havia nada de inusitado. Ele compreendia a razão de todas aquelas respostas. Ou seja, ele já sabia a doutrina espírita. Ele só estava reencontrando ela no formato de um livro que foi impresso aqui na Terra. Mas lá na parte espiritual ele já sabia. Ele já era espírita. Né? E a comprovação disso se dá mais tarde, né, através da psicografia do nosso Chico Xavier, relatando, né, casos do Dr. Bezerra de Menezes, né, e até da preparação da sua encarnação junto a nós, porque Bezerra para nós é um missionário, é um espírito de alta envergadura espiritual e recebe atribuições elevadas quando reencarna. E quem designa essa missão a Bezerra é o próprio Ismael, o grande espírito Ismael, que é o benfeitor do Brasil. Todo o país tem o seu benfeitor espiritual. Nós, brasileiros, temos Ismael. Né? Quem é o governador da terra é Jesus. E que aqui para a terra, para o Brasil, é Ismael. Então, antes de Bezerra reencarnar, quem chama? Ismael, filho, você tem uma grande missão na pátria do Cruzeiro. Lá temos que semear, né, a árvore do Evangelho, a doutrina dos Espíritos, e você tem essa incumbência de reunir, arregimentar todas as forças, todos os recursos, todas as pessoas, para que ali se firme a pátria do Evangelho no Brasil. É pouca coisa, gente? O Espírito receber essa missão? Poderia ser outra. E Bezerra foi esse Espírito, escolhido por Ismael para encarnar entre nós, porque o Espiritismo estava simplesmente surgindo aqui no Brasil. Havia pouquíssimos centros espíritas, pouquíssimos espíritas, mas, né, localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então estava uma atividade um tanto dispersa, sem unidade, sem convergência de esforços e objetivos comuns para o movimento espírita do Brasil. E Bezerra surge certamente para unificar, trazer unidade, organização, sentido religioso para o movimento espírita. Porque todo início, né, de uma grande empreitada, há pessoas que querem ir para um lado, outras para o outro, com algumas tendências, com alguns vieses. Bezerra colocou o centro do espiritismo aqui no Brasil é o Evangelho de Jesus. Parem com essas discussões sobre, né, é mais importante a ciência, o fenômeno, ou o misticismo, nada disso. O cerne, o coração do espiritismo do Brasil e na humanidade é o Evangelho, e pelo Evangelho nós iremos nos organizar e nos estabelecer. E com espírito solidário, né? Nunca impositivo. Ele foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Não tem sentido? Não está caminhando junto com a sua missão de organizar o espiritismo no Brasil? Outros poderiam ter a capacidade de Bezerra? Talvez, mas ele foi escolhido. E ele não fugiu dessa incumbência, né? Então, logo conheceu o espiritismo, passou a frequentar, ajudar na formação de centros espíritas, lá no Rio de Janeiro, especificamente, né? E dedicou-se ao trabalho beneficente na Casa Espírita, na Federação Espírita Brasileira. Defendeu, né, divulgou os princípios espíritas em livros, em notas, colunas de jornal. Se fosse nos dias de hoje, Bezerra estava nas redes sociais, certamente, né?
tamanha capacidade intelectual que ele tinha. Livros sobre filosofia, religião, tudo isso ele versava com tanta habilidade, com tanta sabedoria. Porque é o espírito mais elevado, gente. Muito mais elevado que a grande média da população. Mas o principal, né, da atividade de Bezerra está na caridade. Em todas essas funções, ele exerceu com dignidade. Médico, político, né? Com dignidade, com respeito ao próximo, mas na função de médico, muito especialmente, ele lidava com pessoas, seres humanos. E na função de médico é aquele homem, aquela pessoa que não exigia pagamentos das pessoas que não podiam pagar. A gente pode contar nos dedos os médicos que hoje fazem o mesmo. Abrir um consultório, né? Quem puder pagar, paga. Quem não puder, tudo bem. Esse era Bezerra de Menezes. Há um texto curtinho que ele fala sobre o que é ser médico. Eu não vou lembrar de cabeça, vocês podem procurar na internet, mas diz que médico não tem direito de alegar que é tarde demais ou que é longe demais para atender um paciente. Nunca. Sempre quando chamado, deve correr para atender aquele que necessita, sem olhar a sua ascendência social, econômica, nada. Então, somente pela missão, o dever de cuidar de pessoas. Assim era Bezerra, né? Então, no trato com as pessoas, é aquele médico fraterno, amigo, afetuoso, né? Quem gostaria de ser tratado por Dr. Bezerra de Menezes? Um tratamento verdadeiramente humanizado, que olha nos olhos, chega até o nosso coração. Não simplesmente olha resultados de exames e escreve automaticamente uma terapia, um remédio que se encaixe. Bezerra ia ao fundo dos corações das pessoas, assim como cada um deve ser tratado e respeitado como ser humano. Isso serve para todos nós. A gente não precisa ser médico para cuidar de pessoas. Precisa, gente? Quem é mãe e quem é pai? Várias pessoas. A gente não cuida de pessoas? Especialmente filhos? Não precisamos ter o título de doutor, de doutora, de médico, de médica, para bem cuidar das pessoas que Deus nos confiou. Bezerra serve de exemplo porque ele demonstra na sua função de médico, acima de tudo, um ser humano formidável, que abençoa, que consola, que leva esperança ao outro que está aflito por uma enfermidade, desesperado, né? Pela doença de uma filha, de um filho, e encontra no médico, no caso do Dr. Bezerra, uma pessoa que compreende a razão do seu sofrimento e ajuda a suportar aquele peso e a vencê-lo. Então nós também temos que tomar isso para as nossas vidas. Temos que gostar de gente, gostar de lidar com pessoas, gostar de conversar, gostar de ouvir, para a gente criar laços de amor uns com os outros. Porque só assim a gente é capaz de tirar um pouquinho da dor que vai no coração do outro. Assim como o médico, o Dr. Bezerra fazia, e como todos nós podemos fazer. E todos sabem que já podemos fazer. Só que tem que ter interesse, né? Dedicação de todo dia. Um pouquinho a cada dia. Para que essa lavoura do amor que a gente, né, cuida, especialmente na nossa casa, nossa família, dê frutos para todos nós. A gente passa por tantas provas, por tamanhas necessidades, seja elas de natureza material, mas muitas vezes espiritual. E com quem a gente vai contar? Se não com os mais próximos de nós? Não é? Com quem iremos contar? Nos momentos de dor, de aflição, dificuldade, carências, perturbações, né? A gente às vezes se perde no caminho e precisamos contar com pessoas amigas, né, que estão dispostas a nos ajudar, a parar um pouquinho do que estão fazendo e oferecer o seu coração. Assim era Bezerra, gente. Ele atendia, né, já nos seus últimos dias
de encarnação, atendia num consultório pequenino, anexado a uma farmácia, e ali todo dia. E a fila era imensa. Imensa. Né? E não importava se demorava 10, 15, meia hora a consulta, todos recebiam o mesmo tratamento. Né? Ao desencarnar, né? Ele já desencarna no finalzinho, né? Do século XIX, 1900, na verdade. Ele retorna para a pátria espiritual, como todos um dia retornaremos, não é? E aí, um episódio magnífico, né? Porque a gente entende, né? Reconhece que essa transição do mundo material para o mundo espiritual, ele varia de espírito a espírito, né? A transição pode ser mais longa ou mais curta, mais feliz ou mais conturbada, dependendo especialmente da nossa condição moral. Tão mais presos à materialidade, a tudo aquilo que pertence ao mundo material, consequentemente será mais doída, né? Mais penosa, mais prolongada essa transição para o mundo espiritual. A readaptação torna-se mais difícil. Porque o pensamento, o interesse continua aqui. É como se a gente perdesse o chão, né? Cadê minha casa? Cadê meu trabalho? Cadê minha família? E aí? A gente teria, né, estabilidade moral, emocional para prontamente seguir a jornada de vida lá na parte espiritual? Assim, da noite para o dia? A maioria de nós não. Só de Bezerra de Menezes é diferente, né? Espírito mais elevado, espiritualizado, moralmente muito mais desenvolvido, onde o amor e a caridade pulsam no coração dele de forma tão vibrante, tão magnífica. Essa transição foi bem curtinha. E diz, né? O relato é assim, que ele desperta, né? Desperta entre aspas, né? É como se fosse um sono leve, passageiro. Ele desperta no mundo espiritual, num prédio, né? Numa instalação, é acordado pela irmã Celina, uma auxiliar de Maria, mãe de Jesus. Olha quem veio receber Bezerra. Irmã Celina. E ele já conhecia a irmã Celina. Irmã Celina, que bom que você está aqui. Né? A Maria Santíssima mandou te receber para que você desperte e receba todo, né? Todo o carinho, né? Todo o nosso apoio. E aí é recebido com muita alegria, né? Pelos familiares, pessoas mais próximas a ele. Mas logo na sequência ele começa a ouvir um vozerio, sabe? Uma multidão do lado de fora. E aí irmã Celina diz: Bezerra, vem aqui à sacada para ver a multidão que está aqui também para te homenagear. Uma multidão de espíritos reunidos por causa de Bezerra. E aí ele pergunta: irmã, mas quem são essas pessoas? Eu não conheço ninguém. Conhece não? Que é isso? Todas elas foram atendidas por você na anterior encarnação. Espíritos encarnados e desencarnados que você auxiliou diretamente, levando amor, esperança, paz aos corações mais aflitos, mais desesperançados, estão todos aqui, repletos de gratidão pelo bem que você os proporcionou. Que tamanha felicidade, né? De um espírito contar com a gratidão, o reconhecimento de uma multidão de outros irmãozinhos, desencarnados no caso, para darem as boas-vindas a ele, que estava ali novamente de retorno ao mundo espiritual. E para nós, como a gente espera o nosso retorno ao mundo espiritual? Né? Quem irá nos receber? Né? Quem irá nos receber? Todos aqueles que nós amamos. Então, cuide de amar mais, criar laços, uma multidão de amores na sua vida, para que você seja bem recebido, gente. Não descuide, né, dessas tarefas, desses compromissos de amor que assumimos na vida, gente. É a nossa salvaguarda, a garantia mais exata de felicidade no mundo espiritual. Porque quem fomenta discórdia, ódio nos corações dos outros, não terá o mérito de receber esse bom acolhimento no mundo espiritual. Não é lógico pensar assim, gente? Quem semeia amor, há de colher amor. Quem semeia ódio, há de colher também ódio.
Aprendamos com o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que teve o mérito de receber o aconchego, o conforto, o carinho, a gratidão de todos aqueles que receberam atos de amor dele. Isso vale para Dr. Bezerra e vale para todos os espíritos criados por Deus. Gente. A justiça de Deus é perfeita. Não há privilégios na ordem divina, gente. Não é porque Dr. Bezerra é por méritos, trabalho, porfiado no amor, gente, na caridade. É um lema que deve ser seguido por todos nós. E por isso que estamos aqui a homenagear o Dr. Bezerra. Não para santificá-lo, gente. E não estamos aqui para fazer isso. O Espiritismo justamente tem o cuidado de fazer isso, mas para ter no exemplo, na figura de Dr. Bezerra, alguém a ser seguido. Seus exemplos têm que ser realmente refletidos em nossas atitudes. Amor, caridade, humildade, desprendimento, fraternidade restrita, e agir no mundo nas posições, né, que eu abraçar de forma digna, respeitosa, ajudando no progresso do mundo onde eu estou. Bezerra desempenhou exemplarmente a sua missão aqui na Terra. Só que não para por aí, né? Espíritos como o Dr. Bezerra continuam a trabalhar, não param, gente. E ele, desde então, nós sabemos, e ele próprio nos trouxe essas evidências, continua eventualmente nos trazendo comunicações dos regiões, principalmente através do médium Divaldo Pereira Franco. Ele continua nesse trabalho caritativo, porque organizou centenas, milhares de equipes médicas que atuam nos diversos centros espíritas do Brasil. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, há diversos centros espíritas que levam o nome do Dr. Bezerra. Com certeza inspirados pela sua mensagem de caridade, de cuidado com as pessoas. Então, as correntes médicas, né, dedicadas em trabalho, né, de assistência aos espíritos, sob a influência de Dr. Bezerra, atuam em muitas frentes, em muitos locais, principalmente no Brasil, mas também pelo mundo afora, porque já há centros espíritas pelo mundo afora. Europa, Estados Unidos, até mesmo, né, na Oceania. Então, o Dr. Bezerra, como esse espírito, né, de luz, continua a trabalhar incansavelmente pela Terra, pela humanidade, por todos nós. Então, espero que todos possam agora, entendendo um pouquinho de quem foi o Dr. Bezerra, pedir a ele nas orações, né, apoio, firmeza, força, orientação. Se estamos passando por alguma enfermidade do corpo ou da alma, que as suas correntes espirituais, correntes médicas, possam nos ajudar, possam interceder pela nossa necessidade, não é? E que possamos, inspirados nos seus exemplos, agir com mais acerto em nossas vidas, colocando amor nas nossas palavras, nos nossos gestos e nas nossas atitudes. Então, desejo a todos uma boa noite. Que Dr. Bezerra de Menezes, onde estiver, que seu coração é muito grandioso, ele se compartilha em vários corações e certamente estará aqui conosco, nos abençoando e nos protegendo, para que possamos sair daqui renovados e felizes. Um abraço querido a todos. E assim, queridos irmãos, nós vamos fazer então as nossas vibrações da noite, aproveitando para fazer a nossa parte, né? Então, de coração aberto, mente aberta, doando aquilo que há de melhor dentro de cada um de nós, nós vamos doar energias pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta, em especial Ucrânia e Rússia, que possam encontrar através do diálogo um caminho para a paz entre os dois povos. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que nós possamos, Mestre Jesus, ter o equilíbrio entre as três forças da República, para que o Brasil possa progredir, crescer, que tenhamos saúde, que tenhamos educação e alimentação
para todo o povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um leito de dor, que as tuas correntes médicas ali se façam presentes. O teu manto sagrado possa envolver esses necessitados e que a cura possa estar com cada um desses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, que eles possam se arrepender dos prejuízos causados, pedir perdão a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, e possam iniciar, através da sua reforma íntima, através do seu arrependimento, um caminho para se regenerar, para se fortalecer espiritualmente. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e vale dos suicidas. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar todos aqueles que estiverem prontos e preparados para subirem as colunas do plano espiritual. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os irmãozinhos que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Que o teu evangelho seja o norte para esses irmãos, para que eles saiam dos seus vícios, reiniciem uma nova vida, uma nova jornada. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, nos asilos, pela velhice desamparada, pela juventude desajustada. Todos esses irmãozinhos encontrem no teu evangelho um caminho, uma palavra para seguirem em frente com muito amor, com muita caridade nas suas vidas. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz branca, Mestre Jesus, penetre em todos esses lares em desarmonia, trazendo a paz e o equilíbrio a todos aqueles que ali moram. Vamos vibrar também por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Que as equipes de resgate possam ser intuídas no caminho a seguir para reencontrá-los e trazê-los ao seio de suas famílias. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos inimigos, por todos os nossos desafetos. Mestre Jesus, que os nossos guias, que os bons espíritos levem o nosso pedido de perdão a esses nossos desafetos desta encarnação e de encarnações anteriores. Levar o nosso arrependimento pelos atos praticados. Que possamos, Mestre Jesus, ter um início novo junto desses irmãos, para que possamos seguir rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Cada um desses irmãos recebam a tua luz, a tua paz, teu carinho. Vamos vibrar por todos os nomes dos irmãos que se encontram no chat da nossa live de hoje. Irmãozinhos que participam, irmãozinhos que foram indicados pelos participantes. Todos eles possam receber a cura, o alívio das suas dores para seguirem a sua jornada. Vamos vibrar finalmente por nós mesmos, Mestre Jesus. Que as correntes médicas aqui presentes possam nos envolver, trazendo a cura, o bem-estar, o equilíbrio emocional, a tranquilidade para cada um de nós que aqui viemos. Vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas dos irmãos que encontram-se na nossa live de hoje. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, para que todos aqueles que trouxeram suas garrafas de água no nosso trabalho presencial possam ter essas águas fluidificadas com a medicação necessária para as suas curas. E que assim seja, Mestre Jesus, que as suas bênçãos nos envolvam, nos protejam, que possamos ter uma cromoterapia maravilhosa todos nós, que possamos continuar assim concentrados, assim ligados a Ti, Mestre Jesus, e buscando cada um de nós a nossa necessidade
para que possamos receber o máximo possível, concentrados que estamos para obter a cura. E assim, Mestre Jesus, encerramos a primeira etapa dos nossos trabalhos. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Vamos então, queridos amigos, aos nossos recadinhos da noite. Como sempre, estamos começando um novo mês, né? E nós vamos pedir a vocês que nos ajudem nos itens da cesta básica para que a gente possa continuar a entregar as 35 cestas básicas que a gente distribui todos os meses. Os itens da cesta básica encontram-se no quadro branco ali na frente. Então eu peço a vocês, por favor, que me ajudem. Podem deixar colorir lá no bazar. Um item que for de cada um já nos ajuda demais para a composição da cesta básica, né? Nós temos o bazar lá no fundo também. Se vocês se interessarem em comprar alguma coisa, o bazar também nos ajuda na manutenção da casa, nos ajuda a comprar os itens da cesta básica. Na terça-feira nós temos aqui nesta sala o curso básico dado pelo professor Carlos, que traz para esta casa os ensinamentos, a introdução dos ensinamentos do Espiritismo. Aqueles que quiserem participar e assistir ao curso, basta virem aqui nas terças-feiras, a partir das 8 horas. O professor Carlos estará aqui. Vocês podem fazer a inscrição ali com a Margarida. Ela vai anotar o nome, celular de vocês, passa ao professor Carlos para que ele possa ter o cadastro de vocês. Nós temos nas quintas-feiras entrevista de orientação. Entrevista de orientação serve para os trabalhos de cromoterapia, como serve também para o trabalho do tratamento agendado de cura, sempre no último sábado de cada mês. Então, quem tiver interesse numa conversa de orientação, de esclarecimento, de ajuda, ou mesmo tiver alguma doença mais grave e queira passar no tratamento agendado de cura, passem com o Claudio Mir, façam o agendamento com a Margarida e ela fará o agendamento para que vocês venham nas quintas-feiras, das 19 às 21 horas, mas sempre com agenda marcada. O tratamento de cura, como eu falei, no último sábado de cada mês, a partir das 9 horas da manhã, sempre. Lembrando a vocês que aqueles que estão inscritos no tratamento de cura e faltarem 2 sábados consecutivos, terão que passar por entrevista de novo para poder participar do tratamento de cura. No andar de cima nós temos uma biblioteca com inúmeros livros, muitos títulos, que vocês podem pegar, ler e aprender e estudar. Sugiro também a vocês, aqueles que tiverem interesse, que tragam suas garrafinhas de água, ou se não trouxeram, quiserem pegar no bazar com o Luiz, ele tem lá para fornecer para vocês as garrafinhas, para quando entrarem na cromoterapia, vocês poderem abrir as suas garrafinhas e a medicação será ali colocada para vocês. Não se esqueçam que nós temos a nossa live de hoje, feita aqui, híbrido, ou seja, presencial, e temos na internet, né, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Então, se algum dia vocês não puderem vir na quarta-feira e quiserem participar do nosso Evangelho de Orações, entrar no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, vocês podem participar. Quem quiser participar conosco no domingo 8 horas da noite, todos os domingos, nós também temos uma live de Evangelho e Orações, com palestras, vibrações e orações. Também vocês podem participar, tá bom? E aqui temos uma rifa, que é para ajudar a casa também, que é esse carrinho de rolemã, né? O pessoal mais antigo aí vai lembrar do famoso carrinho de rolemã, né? Então, quem quiser, o número é R$5, nós já estamos no fim dela e queremos acabar para ver quem vai ser o feliz ganhador, tá bom? Então, se vocês quiserem, também está com a Margarida. Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aqui e uma ótima cromoterapia a todos vocês. Obrigado.